Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das sete igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Meus queridos irmãos e amigos, no nosso encontro passado, nós vimos algumas considerações importantes sobre o autor do Apocalipse, que foi exatamente o evangelista São João. A seguir, nós vimos algumas particularidades históricas sobre as circunstâncias em que o Apocalipse foi escrito. Vimos algumas verdades sobre o livro, e não só sobre o livro, mas também sobre escolas que o estudam, que o analisam. E nós destacamos pelo menos 4 escolas: a historicista, a idealista, os preteristas e os futuristas. A seguir nós vimos as 3 divisões básicas do Apocalipse. E nós finalizamos a nossa reflexão do encontro anterior, falando exatamente sobre a realidade das 7 igrejas. Nós falamos sobre os 3 prismas que pode-se analisar e estudar essas 7 igrejas. O primeiro seria que cada igreja representa modalidade específica de congregações. Sendo 7, automaticamente seria 7 modalidades diferentes de igrejas. A seguir nós vimos que 7 igrejas pode representar também 7 tipos diferentes de crente da igreja local. E por fim, nós enfatizamos que a terceira ótica de se enxergar essas 7 igrejas é que elas representam 7 períodos da história, 7 épocas da história da igreja. E nós finalizamos a nossa reflexão, marcando para hoje o início da reflexão sobre a primeira carta, que seria a carta a Éfeso. Entretanto, eu gostaria só de destacar, antes de lermos o texto da carta de Éfeso, eu gostaria só de falar que a mensagem endereçada a essas 7 igrejas foi uma mensagem sob medida, foi uma mensagem específica, e esta mensagem foi obtida através da conduta de Cristo ao se relacionar com as igrejas. Se vocês analisarem os versículos anteriores ao versículo 20 que nós lemos nesta noite, vocês vão ver a visão de um Cristo ressurreto e glorificado. Vocês vão ver que à mão direita deste Cristo estão as 7 estrelas, que são os 7 anjos. E a Bíblia diz que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ao andar nos 7 castiçais, ou em meio aos 7 castiçais, ele teve uma percepção da necessidade de cada um desses castiçais. E não precisa falar o que o texto já falou para nós. Cada castiçal representa uma igreja. E se ele anda em meio aos castiçais, automaticamente ele conhece a particularidade, a realidade, as verdades sobre cada castiçal. E por isso ele escreve uma mensagem individual,
pessoal, singular, trazendo as verdades relacionadas à personalidade daquela igreja. Vale ressaltar que, não obstante o fato da mensagem das cartas elas serem sob medida, feitas exatamente para cada igreja. Por exemplo, a igreja de Esmirna não poderia receber a carta que foi escrita para Éfeso. E assim de forma sucessiva, porque foi feita sob medida. Foi feita exatamente para suprir a necessidade espiritual da igreja que se relaciona a ela. A verdade profética. Agora, mesmo as cartas tendo essa particularidade e tendo uma mensagem individual para cada carta, para cada igreja e para cada região, elas seguem um padrão. E esse padrão eu gostaria de destacar. Por exemplo, todas elas começam identificando o cenário. Ou seja, Cristo apresenta o cenário de onde a igreja está instalada. A igreja que está instalada em Éfeso, automaticamente Éfeso é o cenário. E ele dá nome às igrejas como sendo o nome da região onde a igreja está automaticamente implantada. A seguir, o padrão dessas 7 cartas apresenta-se, portanto, as características do remetente. Apresenta Cristo com qualidades específicas e que se relaciona também ao conteúdo que se vai discorrer sobre as cartas, que se vincula à realidade profética de cada necessidade da igreja específica que está recebendo a carta. A seguir o texto, as cartas evidenciam as virtudes, os elogios. Vale ressaltar que todas as cartas, com exceção de uma, recebem elogios do Senhor. As virtudes são destacadas, com exceção da igreja de Laodiceia, onde o Senhor não encontrou nada interessante para ressaltar a nível de elogio, a nível de exemplo, de paradigma, a nível de um destaque positivo. Foi a única que não recebeu nenhum elogio, foi a igreja de Laodiceia. A seguir, o padrão das 7 cartas, vale ressaltar mais uma vez, apesar de cada carta ter uma mensagem individual, elas seguem esse padrão. Apresenta-se o cenário, apresenta-se o remetente, apresenta-se as virtudes e apresenta o pecado. E o Senhor faz severas advertências aos pecados por essas igrejas cometidos. Os pecados que são cometidos. A seguir, seguindo o padrão, apresenta-se a solução para o problema. É quando o Senhor faz a chamada ao arrependimento. É quando se faz o convite à restauração. É quando se faz o convite a um retorno aos princípios do Senhor. A seguir, seguindo o padrão, fala-se sobre o alerta, que seria uma espécie de advertência. No caso da igreja de Éfeso, a advertência foi: se não se arrependeres, virei sobre ti e removerei o teu castiçal. Todas as cartas ouvem essa advertência, esse alerta. E o último estágio do padrão que se aplica às 7 cartas é a promessa. É no tocante à esperança. Porque todas as cartas ouvem a expressão de vencedor ou de presenteio àquele que vencer. Como no caso da igreja de Éfeso, que nós iremos estudar nesta noite, o texto diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então todas as cartas seguem esse padrão: cenário, remetente, virtudes, pecados, solução, alerta e promessa. Além desse padrão que todas as cartas seguem, e além de ser uma mensagem particular a cada uma delas, todas as cartas têm 2 coisas em comum.
Todas as cartas têm duas coisas em comum e, portanto, ouvem duas coisas iguais do Senhor Jesus. Todas elas. A primeira seria, eu vou ler para vocês. A primeira coisa que todas as cartas têm em comum. Capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta, seria importante você acompanhar. Haja vista que nós ainda leremos todos os versículos da carta aos Efésios, ou melhor, da carta à igreja de Éfeso. Mas a princípio eu gostaria só de destacar este fato que todas as cartas têm. Todas as cartas têm essa seguinte expressão. Capítulo 2, versículo 4. Ou melhor, capítulo de número 2, versículo de número 2. Eu sei as tuas obras. É a primeira coisa em comum que todas as cartas ouvem. Todas as igrejas ouvem. Todas as cartas têm essa declaração do Senhor Jesus. Vamos ver o Senhor falando isso para a segunda carta. Ou melhor, para a segunda igreja que está na segunda carta. Capítulo 2, versículo 9. Carta a Esmirna. Eu sei as tuas obras e a tua tribulação. Capítulo 2, versículo 13. Carta a Pérgamo. Eu sei as tuas obras. Capítulo de número 2, versículo de número 19. A carta a Tiatira. Eu conheço as tuas obras. Capítulo de número 3, e versículo de número 1, carta à igreja de Sardes, eu sei as tuas obras. Capítulo de número 3, versículo de número 8, carta à Filadélfia, eu sei as tuas obras. Capítulo de número 3, e versículo de número 15, carta a Laodiceia, eu sei as tuas obras. Amém? Deu para perceber? Todas as cartas têm uma revelação individual, pessoal, singular, feita sob medida. Agora, todas as igrejas também ouvem esta declaração do Senhor Jesus, mostrando o seu poder de conhecimento dos fatos relacionados à postura de cada um deles. O Senhor, ao andar no meio dos castiçais, ele conhece automaticamente a obra, ele conhece automaticamente o dia a dia, ele conhece as obras de cada pessoa, de cada ser humano, de cada igreja. A segunda coisa que todas as igrejas ouvem, eu vou ler para vocês também. A segunda coisa que todas as igrejas, ou a segunda declaração que todas as igrejas ouvem do Senhor Jesus, está no capítulo 2, versículo 7 da carta do Apocalipse, que é a carta a Éfeso. Diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 2, versículo de número 11, carta à igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 2, versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 2, versículo 29, carta à igreja de Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 3, versículo de número 6, carta à igreja de Sardes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 3, versículo de número 13, carta a Filadélfia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim, capítulo de número 3, versículo de número 22, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está revelando dois pontos de partidas que deve ser observado com muito cuidado. O Senhor Jesus quis deixar claro para os habitantes daquela cidade, ou para a igreja que haveria de receber a carta, duas coisas em específico.
ele queria deixar claro que, primeiro, conhecia a obra. Segundo, que o conteúdo da carta não era de origem humana, e sim produzida pelo Espírito do Senhor Deus. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que o texto declara é que seria uma revelação do Espírito para que todos pudessem dar crédito. Amém, meus amados? Deu para aclarar as ideias sobre essas noções introdutórias sobre as cartas? Eu gostaria só de expor para vocês a metodologia que nós iremos utilizar ao estudar cada uma dessas cartas. Nós faremos observações panorâmicas e gerais. Nós iremos analisar detalhes históricos, verdades que se relacionam à cidade e à igreja que está na cidade. Todavia, de cada uma carta nós iremos extrair uma única lição para aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa realidade de vida e buscar o crescimento espiritual. Ressaltando mais uma vez, a metodologia usada será a análise de fatos históricos, de fatores geográficos, algumas verdades panorâmicas e gerais. Todavia, somente uma lição será utilizada e aplicada de cada carta para o nosso crescimento espiritual. Quem me entende e acompanha o meu raciocínio, se manifeste com um amém. Vamos, portanto, ler o capítulo 2 e começar no versículo de número 1 do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1, carta à igreja de Éfeso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Podemos ler? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus tratos, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Eu queria refletir com vocês sobre Éfeso, uma igreja que deixou de amar. Éfeso, uma igreja que deixou de amar. A cidade de Éfeso era uma cidade imponente. A tradição histórica diz que havia, nesta época, na época de Cristo, há aproximadamente 350 mil habitantes. Era uma cidade muito influente que estava em uma situada na costa ocidental da Ásia Menor. Exatamente hoje onde seria a Turquia. A tradição diz que João viveu o fim dos seus dias em Éfeso. E quando escrevia o Apocalipse, provavelmente João era crente
da igreja de Éfeso. Éfeso era a maior cidade do Império Romano, imponente e rica, localizada próximo ao rio Cáster, distando aproximadamente 5 quilômetros do mar Egeu. Steven Lawson, ele afirma que Éfeso ficava na encruzilhada do mundo, sendo cruzada por quatro grandes estradas estratégicas e dispondo de acesso a um porto, de onde saíam embarcações e mercadorias para todo o mundo. Na verdade, Éfeso era um grande elo entre a Ásia Menor e a Europa. Era uma cidade extremamente importante. Alguém disse que ir a Éfeso nesta época era hoje como ir a Nova York, como ir a Los Angeles. Era uma cidade imponente, uma cidade rica, e também característica de toda cidade rica e imponente, dada as orgias e as perversões sexuais. Segundo a tradição, havia em Éfeso um teatro que cabia aproximadamente 24 mil pessoas assentadas. Esse teatro, provavelmente foi nele que houve uma grande rebelião, segundo a Bíblia Sagrada. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a Bíblia diz que houve uma discussão entre Paulo e Demétrio e os seguidores da deusa Diana, que falarei para vocês dentro de alguns instantes. Provavelmente aquela discussão e aquela sedição, aquela celeuma, onde por quase 2 horas os habitantes de Éfeso gritaram em alta voz dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Provavelmente isso ocorreu neste teatro, onde assentavam-se de forma confortável cerca de 24 mil pessoas. Éfeso foi uma cidade que teve um destaque extraordinário, principalmente porque nela havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu confesso para vocês que eu tentei memorizar para falar para vocês de cabeça todos os detalhes, pelo menos as noções dessas 7 maravilhas do mundo antigo, mas não consegui, então eu trouxe algumas anotações. Em Éfeso estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A primeira maravilha do mundo antigo seria, ou é, as pirâmides de Quéops. A pirâmide de Quéops foi construída há mais de 4.500 anos, por volta do ano 2550, 2600 a.C. Também é conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. A majestosa construção tinha aproximadamente 147 metros de altura e foi a maior construção feita durante mais de 4.000 anos, sendo superada somente em 1889 com a construção da Torre Eiffel em Paris, na França. Este era um grande marco histórico, sendo considerado o primeiro ou a primeira maravilha do mundo antigo. A segunda maravilha do mundo antigo foi os jardins suspensos da Babilônia, que na verdade eram 6 montanhas artificiais feitas de tijolos cozidos e um terraço sobreposto onde foi plantados árvores e flores. Calcula-se que estivessem apoiados em colunas cuja altura elevavam-se a 100 metros. Os jardins suspensos tinham mais de 100 metros de altura. E durante as escadas haviam mesas de mármore, onde a família real assentava-se para ver o pôr do sol e para tomar uma brisa em ocasiões de lazer e confraternização. Foi justamente neste local, em contemplação à beleza e à majestade dos jardins suspensos de Babilônia, que um dia Nabucodonosor teve a insanidade de se exaltar e dizer: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço e para a glória da minha magnificência? Foi exatamente em contemplação aos jardins suspensos que haviam na Babilônia. A terceira maravilha do mundo antigo é a estátua de Zeus em Olímpia. A estátua construída em ouro e marfim,
decorada com pedras preciosas e possuía 15 metros de altura. 800 anos depois foi levada para Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, onde acredita-se que foi destruída no ano de 462 depois da morte de Cristo por um terremoto. Fídias foi o escultor que esculpiu a estátua de Zeus, e ele fez Zeus assentado sobre o seu trono, e na sua mão direita ele tinha uma estatueta chamada Nike, e Nike seria exatamente a deusa da vitória. Interessante observar que tem pessoas que gostam dessa marca, que na verdade é uma marca muito popular e muito famosa de calçados e roupa, e as pessoas usam às vezes sem saber que significa um deus da mitologia greco-romana e representa exatamente a vitória. Já observou que a Nike geralmente é patrocinadora de times de futebol? Já observou que a Nike geralmente é patrocinadora de esportes? Por quê? Porque eles acreditam na deusa da vitória, e todos os produtos são consagrados à deusa da vitória. E na mentalidade dos produtores da Nike, quem adquire um produto Nike, se submete a um esporte, vai ganhar, porque a deusa do esporte há de ajudá-lo. Então seria essa estrutura da estátua de Zeus que foi feita exatamente por Fídias, o escultor. E segundo a tradição, na outra mão esquerda de Zeus, esta grande imagem de 15 metros de altura, estava uma esfera sobre a qual se debruçava uma grande águia feita de ouro maciço. A quarta maravilha do mundo antigo seria o mausoléu de Halicarnasso. O mausoléu de Halicarnasso foi um suntuoso templo que a rainha Artemísia II fez em Cária. Mandou construir sobre os restos mortais do seu irmão, que também era seu marido, o rei Mausolo, exatamente no ano 353 antes da morte de Cristo. Foi construído por arquitetos gregos, Sátiro e Pitts, e por quatro escultores. Os nomes deles são Brax, Escoplas, Leocares e Timóteo. Hoje, os fragmentos deste monumento são encontrados em um museu britânico na cidade de Londres, a capital da Inglaterra. A quinta maravilha do mundo antigo seria o Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes era uma gigantesca estátua do deus grego Hélios, colocada na entrada marítima da ilha de Rhodes. Essa estátua tinha 30 metros de altura e ela apoiava cada uma de suas pernas em uma extremidade do porto. Ou seja, todos que entrassem entrassem na cidade de Rhodes pelo porto, passava por dentro das pernas dessa estátua, deste Colosso de Rhodes. De maneiras que na sua mão direita havia um farol que guiava as embarcações de noite. Era uma estátua imponente que um homem, na sua estrutura normal, não conseguia abraçar nem o dedão do pé dessa estátua, extraordinariamente grande. Apesar de toda a imponência e de ter conquistado o 5º lugar na lista das maravilhas, das 7 maravilhas do mundo antigo, a estátua do Colosso de Rhodes ficou somente erguido por aproximadamente 55 anos. Depois um terremoto jogou ela exatamente no fundo do mar. Habitantes até queriam trazer de novo para tentar restaurar aquela imagem, mas não foi possível. E com a chegada de alguns povos naquela região, foi vendida somente como sucata toda aquela estrutura de mais de 30 metros de altura. A sexta e penúltima maravilha do mundo antigo é o farol de Alexandria, que foi construído a mando de Ptolomeu I no ano 280 a.C. Um arquiteto e engenheiro que projetou foi Sóstrato. Era uma torre de mármore situada na ilha de Faros. Daí, portanto, se tirou o nome farol. Era uma torre de mármore. E essa torre de mármore ficava exatamente na ilha na ilha de Faros. O nome farol surgiu daí, perto a Alexandria, no Egito. E segundo a tradição, havia uma chama que queimava no alto
esta torre de mármore, e ela era toda rodeada de espelhos, e aqueles espelhos refletiam a mais de 50 quilômetros de distância. Era um referencial em navegação para todos aqueles que navegavam naquela época. Era um marco, era uma referência a mais de 50 quilômetros de distância. Dava para se visualizar as chamas do farol de Alexandria que refletia naqueles espelhos. Por fim, a sétima maravilha do mundo antigo é exatamente o templo da deusa Diana em Éfeso. Esse templo foi construído em homenagem à deusa grega da caça, protetora dos animais e responsável por todo tipo de fertilidade. O templo era suntuoso, era extraordinário. O templo tinha uma imponência majestosa. Só para que vocês tenham uma ideia, ele tinha aproximadamente 138 metros de comprimento. Segundo a tradição, ele tinha exatamente 71 metros de largura. Ele tinha 127 colunas de mármore ao longo de toda a sua estrutura. Nele havia mármore azul, branco, amarelo e vermelho. E a tradição diz que a argamassa que se usou para fixar esses blocos de mármore foi feita com pó de ouro. Só para que vocês tenham uma ideia da magnitude do templo da deusa Diana que estava na cidade de Éfeso. Na parte interior do templo ficava o local da veneração. Era onde tinha a imagem da deusa Diana, de 15 metros de altura, toda feita de ouro, de prata e de ébano. E segundo a tradição, a estátua da deusa Diana era toda cheia de seios ao longo do seu corpo, porque ela, por ser a deusa da fertilidade, os cultos que se ofereciam em homenagem a ela eram cultos de orgias sexuais. Houve até um estudioso que chegou a afirmar que o local, o corredor que se conduzia ao local da veneração era escuro, era tenebroso, e ele disse que a moralidade do templo se reduzia à moralidade de animais, porque todo tipo de depravação que se pode pensar a nível de sexualidade eram feitas dentro do templo da deusa Diana. Era um templo pagão, era um templo extremamente adúltero, onde perversões das mais diversas e orgia das mais extraordinárias acontecia exatamente dentro desse templo da deusa Diana. Vale ressaltar que a história diz que no 3º século depois de Cristo, depois da morte de Cristo, Éfeso foi sacudida por um grande terremoto. E além do fato de toda a cidade ter sido abalada por esse terremoto, as riquezas impressionantes do templo foram roubadas por navegantes, por piratas godos que vinham do Mar Negro. E eles, além de roubar, eles queimaram grande parte da estrutura do templo. E aí os últimos devotos da deusa Diana se revoltaram, até porque Diana, segundo a tradição efesiana, ela havia descido de Júpiter, ou seja, Júpiter havia mandado Diana para descer e proteger a cidade de Éfeso. E depois que houve esse terremoto, as estruturas da cidade do templo foram comprometidas e os piratas godos roubaram e tocaram fogo no templo. Os últimos adeptos de Diana se revoltaram contra ela e disseram: como é que ela é protetora da cidade? Se ela não pode proteger nem o seu próprio santuário, como é que vai proteger a cidade? E aí a história diz que eles se dispersaram e a religião aceita de Diana foi extinta, acabou-se, não existe mais devotos dessa deusa. E todas as pessoas que frequentavam e eram adeptos de Diana aceitaram a Jesus Cristo, porque Paulo fez um trabalho extraordinário na cidade de Éfeso. Paulo fez um trabalho tão tremendo que a Bíblia diz que a agenda dele se encheu. Paulo passou 3 anos pregando em Éfeso. Cada noite ele pregava em uma cruzada, em uma esquina. Teve um dia que Paulo fez 2 agendas para a mesma noite, Fábio Brito. Aí não pôde ir para uma agenda, sabe o que ele fez? Pegou o
lenço e mandou alguém levar para a cruzada. E a Bíblia diz que levaram o lenço para a cruzada e os aventais de Paulo começou a curar a multidão que estava esperando por ele, porque Deus opera em meio à depravação, porque a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a glória de Deus. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus?